E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje chegou a vez da gente fazer a utilização do fundo PU para fazer o tratamento da nossa repintura. E se você está chegando agora no canal, chegou nesse vídeo agora, já recomendo que vocês assistam desde o primeiro vídeo da série até o vídeo atual, para vocês se familiarizarem com o processo de repintura que a gente está utilizando e também aprenderem um pouco mais sobre os compostos que a gente utilizou anteriores à aplicação do fundo PU. Bom, a gente tem no mercado fundo universal e o fundo PU. Qual que é a diferença? O fundo PU ele é catalisado e ele tem uma resistência muito maior do que o fundo universal. O fundo universal ele não é catalisado e ele seca por evaporação. O fundo PU ele tem como principal função o nivelamento e a proteção da peça antes da gente aplicar a tinta. A tinta ela é muito mais suave, ou seja, a tinta ela é muito mais leve e o poder de cobertura dela é muito mais baixo do que o poder de cobertura do fundo PU. Em paralelo, a tinta ela também não te oferece uma resistência contra a ação do tempo e contra a corrosão como um fundo PU vai te oferecer. Então, se você só aplicou a tinta sobre uma chapa exposta sobre o metal, provavelmente você vai ter um processo de corrosão muito acelerado, mesmo sendo uma tinta PU, e a degradação da tua pintura ela vai ser muito mais rápida, até pelo fato da falta de aderência perante a lataria. O fundo PU normalmente ele vai vir em algumas configurações para você olhando o verso da lata, como a gente sempre fala, você vai ter todos os dados necessários para você fazer o uso do fundo PU. É fundamental que você siga rigorosamente o mecanismo de catálise do fundo e já deixo bem claro para vocês, como a gente já comentou em todos os compostos catalisados. Primeiro você catalisa o composto na proporção recomendada pelo fabricante, que no meu caso aqui é 5 partes de fundo para 1 parte de catalisador, para depois você fazer a diluição com o thinner apropriado, que nesse caso aqui é o thinner para PU. Se o processo de catálise não for feito da maneira adequada, você vai perder tanto as propriedades de resistência do fundo PU, bem como as propriedades de aderência. Em paralelo, ele vai demorar mais para secar também, ou ele vai ficar muito rígido e ele vai desplacar da peça se você tiver eventualmente um excesso de catalisador. Bom, o fundo PU, como muitos antigos falam por aí, ele veio como substituto da massa rápida no processo da repintura. Então ele tem como principal função, num processo onde você nivelou a peça, cobrir pequenas imperfeições e servir como um meio de acabamento final para você melhorar e refinar algumas marcas de massa ou alguns riscos pequenos na peça antes de você fazer a aplicação da tinta e o acabamento final na pintura. Em paralelo, você tem uma configuração de enchimento, que normalmente você utiliza um pouco menos de diluente, aplica ele um pouco mais grosso na pintura, e você tem uma configuração de isolamento, onde você busca aplicar ele numa camada próxima a de uma tinta, com uma diluição um pouco maior para ele ficar mais fino e se assentar melhor na superfície e você não ter tanto trabalho no lixamento, ter um lixamento mais suave. Nesse caso você não remove muitos defeitos e no caso da utilização do fundo PU de enchimento com uma diluição menor, você consegue trabalhar pontualmente alguns defeitos maiores e ter um grau de acabamento ali para você poder fazer um lixamento e remover esses defeitos muito melhor do que se você utilizar o fundo mais diluído. Então a diferença básica de um fundo de enchimento e de um fundo de isolamento é o fato da diluição. Você tem o fundo mais diluído, mais fino para facilitar o acabamento já no momento da aplicação no fundo de isolamento, e um fundo um pouco mais grosso que dificulta um pouco mais a aplicação, que exige um pouco mais de pressão da pistola, exige um bico um pouco maior para você fazer o enchimento da superfície, removendo pequenos defeitos, fazendo tratamentos pontuais em algumas áreas para remover pequenos defeitos como pequenos riscos um pouco mais profundos e marcas ali, porosidade da massa poliéster um pouco mais fortes. Outro ponto interessante do fundo PU, pessoal, muitas pessoas falam para você aplicar ele sempre empoeirado na peça.
minha visão e experiência até hoje no processo de aplicação e utilização do fundo PU. Procuro trabalhar com uma demão empoeirada na primeira demão, fazendo todos os cantinhos, como a gente sempre menciona no uso da pistola de pintura e numa repintura aí. E depois eu costumo fazer uma demão molhada na peça, ou seja, eu aplico a demão de acabamento ou as demãos de acabamento, deixando ele bem molhado na superfície, aplicando com o leque aberto, com uma boa atomização para evitar a porosidade, e aplicando ele bem molhado na peça, com bastante calma, bastante cautela, para ele não escorrer também, para mim ter uma facilidade no lixamento. Se você trabalhar todas as demãos de maneira empoeirada, você fatalmente vai ter problemas no lixamento, porque você vai lixar e não vai conseguir remover todos os poros da aplicação do fundo. Você vai notar que ele vai ficar com marcas na superfície que você não vai conseguir remover. E eventualmente você vai precisar reaplicar o fundo um pouco mais diluído, ou de uma maneira um pouco mais normal, digamos assim, trabalhando com a pistola de pintura de uma maneira normal, fazendo demãos de acabamento como a gente faz na tinta e no verniz, e evitando o empoeiramento nas 3 ou 4 demãos que você der na peça. É interessante que você trabalhe demãos cruzadas para ter um melhor acabamento, um melhor preenchimento, de uma maneira sempre uniforme, como vocês já viram nos vídeos da pistola de pintura aí. E agora a gente vai estar dando início ao uso do fundo PU. Uma coisa que eu falo para vocês, ele é muito mais denso, muito mais viscoso, e a viscosidade dele parece uma massa, vocês vão estar vendo isso no vídeo. Ele se assemelha muito a uma massa, não chega a ser a mesma consistência, mas é bem próximo. Então a diluição dele, principalmente em pistolas aí HVLP e LVLP mais comuns do mercado, você vai precisar trabalhar bem a diluição dele. E a atomização correta, você vai precisar elevar um pouco mais a pressão da tua pistola também. Sempre lembrando, entre o limite mínimo e máximo exigido pelo fabricante. Se você tiver problema na atomização e na regulagem da pistola, é porque ele está muito grosso e você pode utilizar mais thinner para fazer a diluição. Então, quanto mais diluído ele tiver, menor vai ser o poder de preenchimento na peça e menor vai ser a quantidade de fundo que vai ficar. Então eu aconselho vocês a darem uma demão extra se ele tiver muito diluído. Em paralelo, trabalhar sempre com um pincel e um potinho com thinner para PU do teu lado para você limpar o bico, porque ele tende a encrostar bastante no bico das pistolas. E eventualmente quando ele cuspir isso, esse excesso de fundo que está seco ali na peça, ele vai ficar marcado e você vai ter algum probleminha depois no lixamento. Não que você não corrija, mas já para evitar, já dou essa dica para vocês. Sempre limpando bem o bico da pistola ali no momento que você está trabalhando. Notou que ele cuspiu alguma partícula um pouco maior, já dá uma limpada na pistola, na capa de ar ali, e continua o seu trabalho. Se você trabalhou com Wash Primer e com o preto fosco vinílico em especial, você vai notar o fundo muito mais denso. Então, essa densidade é o que vai te dar o preenchimento, a gama para você lixar depois, e vai te dar uma proteção bem maior na peça, porque ele vai selar a camada que você tem antes e a camada que você tem depois do fundo PU. Ele serve como uma barreira muito forte na lataria, e é ele que vai te dar proteção anticorrosiva, nivelamento melhor da superfície, acabamento e âncora para tinta, seja ela poliéster ou tinta PU, que vai ser o caso da nossa série aqui. Mais uma dica antes da gente trabalhar o fundo PU: se você teve uma base volátil, ou seja, uma base que você conseguia tirar com o thinner para PU antes da aplicação do fundo PU, você deve fazer o que? Empoeirar 2 demãos na peça, deixar esse fundo empoeirado agir como um mecanismo aí para isolar essa área e prevenir o excesso de solvente nessa área quando você estiver trabalhando um fundo de isolamento. E depois então de umas 2 demãos empoeiradas, você trabalhar com ele mais carregado na peça, dando o acabamento. Isso evita que ele reaja com qualquer outro tipo de base, qualquer tipo de tinta que você tenha na peça aí anterior à aplicação do fundo PU. Enfim, essa é uma visão um pouco mais detalhada, que eventualmente não faz diferença nenhuma quando você estiver trabalhando, mas pode ser algo diferencial aí, trabalhando sobre uma base completamente desconhecida quando você estiver trabalhando uma repintura.
que você não removeu por completo no momento do lixamento, por N fatores que não cabe no momento a gente recapitular, beleza? Então a gente vai estar dando início aí à utilização do fundo PU e vocês vão ver como é que a gente vai trabalhar com ele na peça. Vou dar 3 demãos de fundo e depois a gente faz aquele comentário ao final do vídeo explicando o que foi feito, os problemas que a gente teve e as próximas etapas. Olha aí, pessoal, como o fundo é bem denso. Faz tempo que ele está na latinha aí. Vamos ver se dá para aproveitar e diluindo ele com thinner. Provavelmente dá. O que tem ali no fundo vai ser suficiente para a gente trabalhar aí.
Dada a primeira demão na peça, pessoal, eu já posso aplicar a segunda demão sem problemas, porque eu tive que recarregar a pistola e isso demorou um tempo. Já foi cerca de 200 ml de fundo diluído aqui. É um fundo que eu categorizo como um fundo de isolamento. E agora o que você vai fazer? Você vai ver se ainda tem algum defeito pontual, alguma área com falha de cobertura em toda a peça. E vai continuar fazendo a aplicação aí com a regulagem da pistola com o leque mais aberto. A segunda demão eu vou tentar estar trabalhando de uma maneira cruzada na peça aí.
Que eu tenho para falar sobre o fundo PU, pessoal. Vocês viram o estado que ele estava na lata no momento que eu estava utilizando. Eu até o momento da utilização ali não sabia se eu ia poder utilizar aquele fundo PU e qual que foi a estratégia para ele voltar à forma normal. Ele estava com uma consistência bem semelhante a uma massa, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Ele já está praticamente seco aqui, está bem numa consistência de borracha já, mas ele estava muito próximo a uma massa. E o que isso significa? Que ele acabou secando, o solvente acabou evaporando da lata, porque ele ficou um bom tempo guardado. Está cerca de 5, 6 meses guardado aquele fundo ali. E ele já não estava presente em grande quantidade naquela lata. Não tinha muito fundo PU naquela lata. Então é natural que ele acabe secando com o tempo. E o que eu fiz? A diluição ela é recomendada pelo fabricante, porém eu tive que utilizar o thinner para PU para fazer com que ele voltasse na consistência próxima ao ideal ou a consistência original que ele vem na lata ali. Então eu diluí ele bem após fazer a catálise, diluí ele com mais thinner do que o recomendado na lata até que ele ficasse com a consistência que eu sou acostumado a trabalhar ele com a minha pistola. Então aqui, ó, fundamental a utilização do coador se você tiver um cenário como esse aí, porque ele vai ficar pedaços. E se você jogar esses pedacinhos aqui e eles entrarem na tua pistola de pintura, eles vão entupir a pistola e você vai ter um transtorno danado para você trabalhar isso depois, para você remover esse composto e para você limpar a pistola de pintura. Então, fundamental, pessoal, a utilização do coador sempre mesmo, e se possível utilizar o filtro também dentro da pistola de pintura. É isso que vai te dar segurança e vai te garantir que a tua pistola não vai entupir e você não vai perder a tua pistola, ou no mínimo perder o teu serviço no momento que você estiver trabalhando uma pintura. Bom, antes que me perguntem, pistola de pintura LVLP 827 Airprex. Pressão de trabalho que eu utilizei para aplicar o fundo PU, em torno de 30 PSI.
para fazer a aplicação nas duas configurações, tanto com o leque fechado quanto com o leque meio aberto. Qual que foi o leque que eu utilizei? Eu utilizei um pouco menos da metade do tamanho do leque aberto dessa pistola para mim trabalhar com um pouco mais de precisão na peça e conseguir deixar ele um pouco mais molhado na peça e ter uma atomização bem legal ali quando eu trabalhei a aplicação do fundo PU. Note que eu trabalhei com a pistola bem próxima da superfície. Eu gosto de trabalhar assim, tem pessoas que gostam de abrir mais o leque, levar mais a pressão, ter uma maior vazão de ar e um maior poder de cobertura. Porém eu trabalho um pouco melhor assim, até para mim não fazer muita névoa no ambiente que eu estou trabalhando e porque eu estava filmando também. Um ponto interessante, quando eu falo do pincel para você limpar a capa de ar, é essa parte aqui que normalmente encrosta um pouco de fundo e eventualmente aqui também. Isso se deve ao fato da viscosidade do fundo e também da atomização e da regulagem da pistola no momento que você está trabalhando. Então, quanto menos pressão ela tiver para jogar o fundo e atomizar o fundo da maneira correta aqui no momento que você está trabalhando, maior é a tendência dela acumular um pouco de fundo nos chifrinhos aqui. Então, tenha isso em mente, que se ela começar a cuspir pedaços maiores de fundo no momento que você está trabalhando, você provavelmente está com algum probleminha aqui e precisa fazer uma limpeza aqui. Então eu já recomendo que você fique com um potinho container para PU do seu lado e um pincel também de cerdas médias ou grossas para você limpar a capa de ar enquanto você está trabalhando. Trabalhou um pouco com o fundo, dá uma limpada, trabalha mais um pouco, dá uma limpada, dá uma olhada ali no bico, na capa de ar para ver se não tem acúmulo de composto ali e vai trabalhando dessa maneira. Com a tinta normalmente isso não acontece, mas eventualmente se você está trabalhando uma pintura grande aí também pode acontecer com a tinta PU ou até mesmo outro composto que você está trabalhando. O bico e capa de ar que eu utilizei foi 1.4 por questão de economia de ar, já que eu trabalhei com o leque um pouco mais fechado na peça inteira. E também porque eu não trabalhei com o fundo PU de enchimento, que é o fundo um pouco mais viscoso. Importante você ter um papelão, um pedaço de papel grande para você conseguir regular a atomização da pistola, regular o leque, regular o fluido e regular a pressão aí para você verificar se ela está com uma boa atomização para você aplicar o composto na peça. Outra coisa, Rodrigo, estou utilizando um fundo PU de secagem rápida. Nunca utilizei esse tipo de composto, o pessoal não trabalha com aceleração de secagem nem com utilização de thinners diferentes do proposto pelo fabricante e do mencionado para uma secagem normal, uma secagem padrão. Então eu não trabalho com nenhum tipo de aceleração de secagem, nem como retardadores de secagem para ambientes mais secos ou mais úmidos, mais quentes ou mais frios. Então se você trabalhar esse tipo de composto, siga a recomendação do fabricante. Eu não tenho experiência com isso. E o fundo PU que eu apliquei aqui é o fundo PU Standard, altos sólidos. Esse negócio de fundo médio sólidos, essas coisas aí, para mim não funciona, não julgo legal você investir nisso. Então, fundo PU de boa qualidade, com catalisador da mesma marca, eventualmente um diluente da mesma marca também, para você não ter problemas de incompatibilidade de compostos. E sempre compostos bons, pessoal. Então, voltando ao assunto da aceleração da secagem, como essa peça aqui eu utilizei um fundo PU básico, o normal, eu vou esperar 24 horas da cura completa do fundo PU para daí então eu partir para o lixamento. Essa peça ela está no sol, já passou o tempo de evaporação dos solventes de meia hora e faz cerca de 2 horas que eu já apliquei o fundo PU e agora ela está aqui no sol para ajudar na secagem. Porém eu poderia estar fazendo lixamento cerca de 6 horas após a cura, a aplicação do fundo PU. Por que eu não faço isso? Porque isso é segundo uma recomendação ideal, seguindo um parâmetro de temperatura e de umidade relativa do ar. Então, eventualmente, no momento que eu estou aplicando, essa umidade, esse padrão de umidade, ou esse parâmetro de umidade e de temperatura, não é o mesmo que o fabricante indicou, ou melhor, que o fabricante utilizou para ter uma cura de 6 horas para você fazer o lixamento.
E outro ponto interessante é que isso varia de acordo com a espessura das demãos e de acordo com a quantidade de demãos que você deu na peça. Então, quanto mais grossa for a demão, mais grossa for a quantidade de fundo que se depositou entre uma demão e outra, maior vai ser o tempo de secagem. E quanto maior a quantidade de demãos, também maior vai ser o tempo de secagem. Então, recomendo que você espere aí 24 horas para você fazer o lixamento, para você evitar transtornos aí de lixar uma peça que está com o fundo ainda úmido. Se você está chegando agora no canal, nesse vídeo de fundo, já deixo a dica para vocês que vai aparecer a playlist com todos os vídeos dessa série de repintura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber as novidades quando eu postar os novos vídeos. Obrigado a você por assistir, o meu forte abraço e até a próxima.